Cláudio Márcio Salviano conosco aqui na programação da Rádio Auriverde e hoje nós vamos conversar sobre cosmovisão com o nosso querido Salviano, ele que é psicólogo clínico e também palestrante. Salviano, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Léo. Um abraço a todos que nos prestigiam nesse momento. Bom, já começo perguntando o que é a cosmovisão e o que muda para alguém que a compreende, Salviano? Bom, esse termo, cosmovisão, ele é a visão de mundo, né? Esse termo, ele surgiu pelos filósofos alemães no século XVIII, XIX, né? E foi desenvolvido, consolidado no século, basicamente, XIX por outros filósofos. Mas não abrange apenas a filosofia. Abrange esse termo a psicologia, a educação, a espiritualidade. Está sempre ligado àquela forma, né, que cada pessoa, ele tem sobre a cultura, como ele interpreta a realidade e como ele dá sentido à vida. Então, a psicologia, ela incorporou, podemos dizer assim, principalmente essa palavra, por questões existenciais e humanistas. Tem dois teóricos da psicologia, um deles é o Viktor Frankl e o outro é o Jung, nessa linha mais humanista. Eles valorizavam muito essa questão, a maneira como a pessoa, a visão de mundo que a pessoa tinha e como isso influenciava, né, a saúde mental e também o comportamento. Então, ter, de fato, uma cosmovisão clara, né, pode transformar a vida de uma pessoa, pode levá-la a alcançar resultados até extraordinários. Por que isso, né? Porque a cosmovisão é um conjunto de crenças, né? Crenças, valores e interpretações que a pessoa faz sobre si, né? Sobre os outros e sobre o mundo. Quando alguém tem, por exemplo, a clareza da sua cosmovisão, ela ganha direção, ela ganha sentido para as suas escolhas. Esse teórico que eu citei, Viktor Frankl, né, na logoterapia, que era a terapia que ele defendia, a terapia através do sentido de vida, ele defendeu que o ser humano ele precisava de um sentido para viver. Em outras palavras, ele dizia, se você não tem um sentido para viver, você não tem um sentido de vida. Então, para superar até os maiores sofrimentos, a pessoa precisa ter um sentido de vida. E pessoas como nós podemos citar aí Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas que nós não podemos apagar da nossa mente, né? Elas possuíam uma cosmovisão clara. Então, pessoas como essas, né? Que impactam milhares de vidas, milhares de pessoas. E a psicologia se faz assim, presente nessa área. Psicologicamente, uma cosmovisão bem estruturada, ela gera motivação, ela gera questões intrínsecas fortes, como a resiliência, né? E a perseverança diante de todas as adversidades que talvez a pessoa esteja passando. Agora, como aplicar a cosmovisão nos aspectos da vida humana, Salviano? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Que é a questão do conhecimento de uma cosmovisão. Ele pode orientar a vida equilibrada no campo, por exemplo, biológico, né? Saúde física, no campo psicológico, na mente, no campo social, que são as relações diversas, no campo histórico, que é a família, e no campo da espiritualidade, no campo espiritual. Então, de acordo com essas teorias da psicologia, a cosmovisão ela funciona como um mapa de vida que integra todas as dimensões do ser humano, né? Nós chamamos aí do biopsicossocial, histórico e espiritual. Então, esse biológico, né? Quem possui uma cosmovisão de cuidado do corpo, por exemplo, ele tende a praticar exercícios, por exemplo, né, exercícios físicos, manter uma alimentação equilibrada,
A pessoa também, ela faz jejuns, por exemplo, com objetivos de melhora da saúde, tanto da saúde física quanto mental, e também de prevenir doenças. Então, nesse âmbito físico, também existem teóricos da psicologia que defendiam, né, a necessidade de colocar a parte física em ordem. Então, tudo aquilo que tem a ver com o fisiológico, né, e lógico, leva isso a um bem-estar. Então, essa é a parte biológica. Na parte psicológica, ao valorizar a mente, a pessoa busca terapias, ela tem uma leitura do autoconhecimento, ela tem introspecções sobre seus próprios pensamentos. Então, com essa abordagem mais centrada, por exemplo, na pessoa, essa cosmovisão, nós destacamos então a importância do cuidado interior, né? E o florescimento humano. Ou seja, uma boa cosmovisão também pode ajudar a pessoa no seu psiquismo, né? Falando da questão social, a cosmovisão molda, né? A gente pode dizer que ela vai moldar os relacionamentos. Existe um teórico da psicologia também, o sobrenome dele é Bandura, com a teoria da aprendizagem social. Ele mostrou que nós aprendemos pela interação e pelo exemplo dos outros. Ou seja, uma boa cosmovisão faz com que a pessoa tenha uma boa leitura. Em outras palavras, podemos dizer, nós não precisamos aprender com os nossos erros, né? Se nós formos atentos aos erros dos outros, né? Já temos aí uma boa lição se nós não caímos, abre aspas, no mesmo buraco que muitos, teoricamente, aí estão caindo. Então, olhar o outro, essa questão social, uma boa cosmovisão faz com que a pessoa tenha esse olhar, aprender sempre com o outro. Bom, agora familiarmente ou historicamente, nós podemos também dizer sobre a cosmovisão saudável, que valoriza as raízes, né? A cosmovisão que não rompe os padrões e que não anula a família, né? Que não destrói os padrões. Então essa é uma boa cosmovisão, a teoria dos sistemas familiares fala muito sobre isso, né? Porque compreende a história que nos ajuda a evoluir e não repetir erros do passado, né? Então é muito importante a gente falar também da família aí nesse aspecto, que a cosmovisão, uma pessoa com uma cosmovisão familiar bem estruturada tem a tendência de viver muito melhor. E por último, né, biopsicossocial, histórico e espiritual. O espiritual aí seria dar sentido, como o Viktor Frankl falou, dar sentido à vida. E ele defendia que a dimensão espiritual é essencial para a realização plena. Uma cosmovisão equilibrada, corpo, mente, relacionamentos, histórico familiar, a fé, a espiritualidade, resultando, né, tudo isso aí em uma saúde integral. Particularmente, eu acredito que nascemos para dominar e não para sermos dominados. Por isso, essa cosmovisão biopsicossocial, histórica e espiritual é a que eu defendo e, na minha ótica, é o ápice da realização para o homem aplicar em sua vida. E por isso precisamos ter essa ótica assim global, e o nome faz jus a todo esse sistema biopsicossocial, histórico e espiritual. Ou seja, é uma cosmovisão, é uma visão do todo. Agora, se todos os seres humanos vivessem a partir de uma boa cosmovisão, quais seriam os benefícios para a humanidade, Salviano? Olha, excelente. Se todos os seres humanos, né, desenvolvessem e aplicassem essa cosmovisão, nós teríamos benefícios assim bem concretos, né, para a humanidade. A partir dessa responsabilidade pessoal, né, cada pessoa com uma cosmovisão clara, positiva,
com certeza nós poderíamos transformar a humanidade. Isso não é uma falácia, isso não é uma utopia. De fato, nós conseguiríamos. Haveria menos guerras, haveria menos desigualdade, menos desrespeito, mais cooperação, mais respeito à vida e valorização à dignidade humana, menos busca dos nossos próprios interesses em detrimento aí, dos interesses coletivos, né? Haveria mais união. E com certeza até o câncer da corrupção que nosso país tem, nós teríamos a condição de aniquilar isso, né? Então a psicologia ela comprova que pessoas que vivem com propósito, pessoas que vivem com valores, elas cultivam mais gratidão, mais ética, mais moral, mais resiliência e mais bem-estar, né? É o pacote de qualidade de vida. E essa sinergia, né, podemos dizer assim, é uma palavra da engenharia elétrica, que nós também incorporamos na psicologia, que é a potencialização de forças, né? Nós dizemos o seguinte, que essa sinergia são características que também se espalham na sociedade. Então, partindo desse ponto de vista, né, se nós buscarmos a justiça em todos os aspectos, tendo uma decisão de não se conformar com padrões que desclassificam a grandeza da humanidade, padrões como roubar, matar, mentir, por exemplo, que isso não traz a nossa nobreza, pelo contrário, nos envergonha, né? Cada ser humano, então, dentro dessa cosmovisão, tem a responsabilidade de refletir sobre sua própria cosmovisão e praticá-la no cotidiano. Cuidar do corpo, cultivar bons pensamentos na sua mente, investir nas relações de amizades, por exemplo, honrar a família e fortalecer a espiritualidade como cada um concebe. Se cada um de nós assumíssemos essa responsabilidade, o resultado de fato seria uma humanidade muito mais saudável, muito mais compassiva e esperançosa. Esse é o meu desejo também para a minha vida, para meus familiares, para os meus amigos e para todas as pessoas que estão nesse exato momento, por exemplo, nos ouvindo, né? Porque a gente acredita que as palavras elas entram pelos ouvidos e podem descer ao coração e pode levar a pessoa a começar a pensar sobre isso, sobre cosmovisão. Por isso que a gente lembra aqui que para a pessoa pensar sobre cosmovisão existem 3 perguntas fundamentais, que são: quem sou eu? O que estou fazendo aqui e para onde eu vou após a morte? Isso é muito importante e pensarmos sobre isso. E fica aí essas 3 perguntas para nossos ouvintes, né? Quem é você? O que você veio fazer aqui? E para onde você vai após a morte? Isso tem tudo a ver com cosmovisão.